A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos e ouvintes. Mais uma vez com você, pastor Arnaud Barbosa, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Somos da congregação de Formosa, Goiás, e hoje iremos comentar o livro de Levítico, capítulo 9. Quero desde já agradecer a Deus pela oportunidade, ao nosso amado pastor Gideon Júnior pelo convite e a bênção da nossa amada pastora presidente. Que Deus abençoe a nossa liderança e também a você que tem nos acompanhado na leitura bíblica diária. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amados, o capítulo 9, ele marca o início da adoração dos israelitas sobre as normas determinadas por Deus. É a partir daí, meus irmãos, que o povo, então, deveria seguir todos esses preceitos cerimoniais ditados lá na regulamentação mosaica, inaugurando assim um novo período histórico conhecido por dispensação da lei. Vamos então ao texto sagrado, a partir do versículo 1, que diz assim: E aconteceu ao 8º dia que Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciões de Israel. Meus irmãos, o capítulo 9 é uma continuação da narração do capítulo anterior. Inclusive, no capítulo 8, vimos que Arão e seus filhos ficaram ali durante uma semana na porta da tenda da congregação, cumprindo o ritual de consagração, para que depois disso é que eles pudessem então realizar o ministério sacerdotal. Esse tipo de cerimonial, que tinha adoração de 7 dias, ele se repetia em várias outras situações e tinha ali um sentido de purificação e consagração completa, enquanto que o 8º dia indica o final deste ciclo, ou o término deste período. Por exemplo, se uma mulher tivesse um filho homem, ela deveria ficar retida também durante 7 dias. E só no 8º dia, ela poderia ir ao templo, circuncidar o menino e entregar a sua oferta de purificação, assim como Maria fez com Jesus, ali em Lucas capítulo 2, versículo 21. Na questão de leprosos curados, ou homens curados de fluidos corporais, ou ainda mulheres curadas de hemorragias, ou simplesmente no período menstrual, em todos esses casos deveria haver um isolamento de 7 dias e somente no 8º dia a pessoa poderia sair deste mesmo isolamento e apresentar a sua oferta diante de Deus. Por essa razão, meus irmãos, o 8º dia ele parece confirmar esse processo de purificação, garantindo ao impuro o acesso às coisas sagradas e o seu retorno ao convívio com a comunidade escolhida por Deus, que era a comunidade de Israel. Esse processo também ocorreu na vida de Arão e de seus filhos, de ficarem escondidos do povo por um tempo, para que eles entendessem a necessidade que eles tinham de morrer para aquela velha vida antiga. E quando eles ressurgissem diante do povo novamente, ali no 8º dia, era como se eles se apresentassem como novas criaturas para viverem a serviço de Deus. O apóstolo Paulo usa ali essa mesma analogia quando ele escreveu aos Colossenses dizendo: Porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Colossenses capítulo 3, versículo 3 ao 4. Por isso a igreja do Senhor, que é o sacerdócio real, também deve entender a importância de se desvencilhar dessa velha vida e viver um novo nascimento, para que sejamos também, meus amados, instrumentos usados por Deus nessa geração, assim como Arão e seus filhos foram usados ali nos dias em que viviam os filhos de Israel ali naquele período conhecido como dispensação da lei. Já no versículo 2, o texto sagrado diz assim: E disse Arão: Toma um bezerro para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto, sem defeito, e traze-os perante o Senhor. O ministério sacerdotal de Arão e dos seus descendentes, ele tem início, irmãos, exatamente quando eles são exigidos em oferecer sacrifícios para a purificação deles mesmos e, em seguida, para a purificação de toda a congregação de Israel. No capítulo anterior, quem fez o sacrifício ali para consagrar aqueles homens e realizou todos os procedimentos foi o próprio Moisés.
E de agora em diante, quem fará todo o serviço sacerdotal será Arão e os seus descendentes. Nós temos aqui, irmãos, na figura desses dois homens, uma alegoria do ministério de Cristo. Jesus é o nosso rei e grande profeta, representado pela liderança e pelo ministério profético de Moisés, e também ele é o nosso eterno sumo sacerdote, que intercede por nós perante Deus Pai, representado no ofício sacerdotal de Arão. No versículo 3 e 4, diz o texto sagrado: depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para a expiação do pecado, e um bezerro, e um cordeiro de 1 ano, sem defeito, para o holocausto, e também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Reparem que em todos os animais apresentados nesse capítulo são machos do gado graúdo e miúdo, sendo também, entre os animais herbívoros, animais mansos e domesticados pelo homem, e que poderiam ser facilmente abatidos naquelas liturgias, até mesmo os animais de grande porte. Aqui também nós temos uma outra grande figura tipológica de Cristo. O texto de Mateus capítulo 11, versículo 29, diz que Jesus era manso e humilde de coração, tal qual foi representado por meio destes sacrifícios. Em Isaías capítulo 53, versículo 7, diz que ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. E como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Portanto, assim como Arão e seus filhos, e também toda a congregação, eles precisavam oferecer estes sacrifícios para que Deus não aparecesse naquele dia, derramando o seu juízo, mas ao contrário, manifestando a sua presença e aprovação. Também a igreja do Senhor precisa estar sempre com as suas vestes alvejadas com o sangue do Cordeiro, para que possa escapar do juízo divino sobre esse mundo no dia da visitação do nosso Deus, conforme diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 14. E não somente nós, mas todo mundo, todos os homens, irmãos, hão de se apresentar um dia diante de Deus para serem julgados conforme as suas obras. Por isso, todos nós precisamos, desde já, cumprir aquilo que Deus requisita de cada um de nós dentro da sua palavra. Podemos conferir em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 ao 14, e também em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. Nos versículos 5 e 6, o texto sagrado diz assim: então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: essa é a coisa que o Senhor ordenou que fizesseis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Irmãos, o termo usado aqui como glória é a tradução da palavra hebraica kabod, que tem origem no radical kabed e que significa ser pesado. Isso dá a ideia de uma pessoa de peso na sociedade, alguém que é honrado. Ou seja, não é qualquer pessoa que viria entre os hebreus, mas era a própria majestade de Deus que seria vista por todos eles. Por isso eles precisavam apresentar ali, além da oferta pelo pecado, o holocausto, a oferta pacífica e a oferta de manjares, pois Deus seria grandemente honrado por meio destes sacrifícios. E sem eles, o povo não estava em condições de contemplar a presença de Deus. Isso é uma revelação profunda para nós nos dias de hoje. Não adianta, irmãos, a pessoa ter boa vontade, ser uma pessoa caridosa e esforçada, sem o sacrifício que satisfaz a justiça de Deus, ninguém pode estar na sua presença. Somente Cristo é o cumprimento de todas essas ofertas, conforme estudamos nos capítulos anteriores. Por essa razão, em Atos capítulo 10, por exemplo, o centurião Cornélio, mesmo sendo um homem piedoso e temente a Deus, e que orava ao Senhor e entregava as suas esmolas ao povo, primeiro ele teve que ouvir a pregação de Pedro, para que ele pudesse conhecer a Cristo e entender que somente pela fé no seu sacrifício, ele poderia ter condições suficientes para se aproximar do Senhor e obter
todos os benefícios de uma vida de comunhão com Deus. Ou seja, sem Cristo, sem o sacrifício de Cristo, que se cumpre nos 5 sacrifícios que estudamos nos capítulos anteriores, Deus não tem nada a ver com o homem. No versículo 8, o texto sagrado diz assim: E disse Moisés a Arão: Chega-te ao altar e faze a tua expiação de pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e faze expiação por eles, como ordenou o Senhor. Neste versículo, vemos que antes do sacerdote fazer a obra de Deus e ministrar as coisas sagradas, primeiro ele deveria resolver a sua própria situação pessoal diante de Deus. Pois não faz nenhum sentido alguém que ainda tenha problemas com o pecado e não resolveu sua situação diante de Deus simplesmente querer interceder pelos outros. Seria o mesmo que um cego guiar o outro cego. É claro que os dois vão acabar caindo num buraco, conforme disse Jesus em Mateus capítulo 15, versículo 14. Por isso, amados, não adianta a pessoa querer ganhar sua família para Jesus, buscar a libertação dos filhos, do esposo, da esposa, do pai, da mãe, seja lá de quem for, sem primeiro ela procurar primeiramente ganhar a sua própria alma para Deus. Jesus disse: O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Em Marcos capítulo 8, versículo 36. Podemos entender, irmãos, que essa frase, num sentido ainda mais amplo do que o sentido material apresentado no texto, até porque Jesus ele disse em Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23, que a salvação não é para aqueles que apenas realizam a obra de Deus, seja profetizando, expulsando demônios ou fazendo muitas maravilhas pelo nome de Jesus. Mas a salvação será exatamente para aqueles que fazem a vontade de Deus. Aqueles que não vivem numa vida de iniquidade, mas estão vivendo sempre direcionados pela palavra do Senhor e honrando ao Pai através do sacrifício do Filho, tal como Arão deveria honrar a Deus, cumprindo a sua lei e oferecendo os sacrifícios determinados por ele. Nos versículos 8 ao 9, o texto sagrado diz assim: Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação, que era por si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou o seu dedo no sangue, e o pôs sobre as pontas do altar. E o restante do sangue derramou à base do altar. O bezerro usado para expiação do pecado é um animal da classe dos bovinos. E essa categoria de animais era importante no campo, por sua força, para suprir os serviços humanos. Por isso, o bezerro simboliza a natureza servil de Cristo, conforme apresentado no Evangelho de Marcos, pois ele se tornou o servo perfeito para cumprir toda a lei, e sendo o nosso substituto diante de Deus e o sacrifício perfeito para expiar os nossos pecados. Assim como o sangue do bezerro molhava as 4 pontas do altar e o restante do sangue era derramado sobre a base, também o sangue de Cristo manchou as 4 pontas da cruz, o lado norte, o lado leste, oeste, o lado sul, escorrendo então o seu sangue até o chão, quando ele esteve estendido ali, para nos trazer o perdão e a vida eterna diante do Senhor. Nos versículos 10, o texto sagrado diz assim: Mas a gordura e os rins, e o redenho do fígado, da expiação do pecado, queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Como já estudamos anteriormente, a gordura que queimou naquele altar era a parte nobre do animal e representa Cristo como o melhor de Deus sendo oferecido na cruz do Calvário para salvar toda a humanidade perdida. Os rins representavam para o judeu a sede das emoções e fala de Cristo como filho amado que verdadeiramente amou o Pai acima de todas as coisas, sendo-lhe obediente até a morte e morte de cruz, conforme Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8. O redenho do fígado, que era usado para adivinhações entre os gentios, fala de Cristo como a revelação de Deus apresentada no passado e a manifestação de Deus revelada no presente e o motivo de nossa fé, esperança e perseverança para que se cumpram as nossas expectativas futuras de vivermos com Ele por toda a eternidade. Nos versículos 11 ao 14, o texto sagrado diz assim: Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial,
Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e aspergiu-o sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou-o sobre o altar. E lavou a fressura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. A carne e o couro do animal queimado fora do arraial lembra Cristo sendo crucificado fora da cidade, ali onde ele levou os nossos pecados. Os pedaços do animal que seria oferecido como holocausto sobre o altar de bronze fala de Cristo se oferecendo a si mesmo como sacrifício vivo na cruz do Calvário, para que o bom cheiro de sua oferta permanecesse em nós, retirando o cheiro de morte causado pelo pecado e nos trazendo o cheiro de vida, conforme 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 ao 16. Os órgãos internos e as pernas do sacrifício que foram lavados com água representam a santificação da igreja, que é o corpo de Cristo, sendo purificado com a lavagem da água pela palavra de Deus, para que Cristo, irmãos, apresente a igreja a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, conforme diz em Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27. Portanto, a primeira parte do áudio nós dedicamos a falar da igreja, sendo representado ali pela figura sacerdotal de Arão e seus filhos, que eram obreiros de Deus em Israel, como nós devemos ser obreiros de Cristo, atuando no mundo. Pois a palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que somos a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso, meus amados irmãos, todos os procedimentos em relação aos sacrifícios pelo povo, nós iremos comentar no próximo áudio. Até lá, fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.